Oi, pessoal. Eu vim aqui fora pegar minha panela de pressão para cozinhar feijão hoje. E eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, um vídeo que tá rolando por aí sobre panela de pressão, mas na verdade o vídeo é sobre a panela de pressão elétrica. Muita gente acha que a panela de pressão elétrica, ela não tem risco nenhum de explodir, mas ela também tem risco de explodir, tá? Muito menor do que a panela comum, mas tem. Agora, inclusive, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de panela de pressão, mas eu uso, porque já teve um acidente na minha casa, quando eu era criança, muitos anos atrás, mas foi bem trágico, assim, foi dessas panelas aqui comum, que explodiu, destruiu o fogão. Minha mãe e meu pai estavam do lado do fogão, por sorte não pegou nada neles, mas foi feio o negócio. A minha casa na época era uma casa bem mais simples do que essa que eu moro, não tinha forro, e era de telha de barro, e o pino furou o telhado, amassou o fogão foi pro lixo, e a panela também ficou destruída. E a minha mãe estava cozinhando feijão. Então, assim, era para eu ter um trauma, assim, de, né, não chegar perto de panela de pressão. Mas eu uso porque eu tomo cuidado. E tem os cuidados que as pessoas ignoram. Muita gente ignora. E esses cuidados também são necessários na panela elétrica. A nossa panela comum, a mais comunzinha que tem, ela tem um pininho, que ele tem que estar sempre limpo. Tem essa válvula de segurança, que quando entope esse pino, essa válvula abre. Ela abre e começa a sair o ar por aqui, que era para sair por aqui. Ele começa a sair por aqui e ele apita. Esse ar faz com que ele tenha um apito, um som diferente da pressão que sai aqui. Então, as pessoas, toda vez que colocar a panela para cozinhar, seja o que for, feijão, outra coisa, ou carne, tem que estar perto da panela. Não do lado, encostado, que isso também é perigoso. Mas tem que sempre estar no mesmo ambiente, porque a hora que essa válvula aqui sair, a pessoa vai escutar que tem um som diferente, corre lá e desliga a panela, certo? Essa válvula, ela tem um prazo de validade, que as pessoas não lê no manual, as panelas vêm com manual. Tem um prazo de validade, tanto dessa válvula, que eles colocam que é em média 5 anos. Então, eu entendo, se é em média 5 anos, ela pode dar problema a partir de 4 anos. Então, se ela estiver ressecada, começar a rasgar, ela é um plástico e tem uma borrachinha em volta. Então, se começar a rasgar, trincar, eu tô falando dessa, mas depois eu vou falar da outra também, tá? Tem que trocar, mesmo que ela ainda não tenha os 4 anos de validade. Aqui dentro, ó, ela é uma válvulazinha, e ela tem que estar assim, ó, rente, ela não pode estar saltada. Se ela tiver saltada, se essa parte vermelha estiver para fora, é porque ela já deu problema e às vezes você nem percebeu que ela soltou ali o ar, a pressão, porque aqui entupiu em algum momento. Então, ela tem que ser trocada. E esse pino também, com o tempo, ele começa, como a parte de dentro da maioria dessas peças aqui do pino é metal, começa a oxidar e também tem que ser trocada. E mesma coisa a borracha. A borracha, ela não causa problema de explosão, mas ela causa... se ela estiver frouxa, a sua panela vai demorar mais para pegar pressão e você vai ficar mais no fogo, você vai gastar mais gás. Mas o que acontece? Qual que é a diferença dessa panela aqui para a panela elétrica? A panela elétrica, você também tem que fazer manutenção das válvulas e da borracha, mesma coisa que essa. Só que a elétrica, ela tem um painel digital. Então, quando der algum problema na pressão, ela vai te mostrar. E ela também vai soltar um apito. Então, a mesma coisa, mesmo que ela seja mais segura, você tem que estar no mesmo ambiente, porque quando ela der algum problema, ela vai soltar ali um sonzinho diferente, o painel começa a apitar, você precisa estar no ambiente para você ver isso acontecer.
E a vantagem também das panelas elétricas é que elas podem, geralmente, elas vêm com duas válvulas. E quando você comprar, quando você for procurar para comprar, pesquisa panela elétrica com duas válvulas. Porque se quando ela começa a apitar e dar o sinal sonoro, ela mesma desliga. Mas se acontecer algum problema que desse uma falha nesse dispositivo, tem a segunda válvula, por isso ela é mais segura. Tá? Então muita gente fala assim: nossa, eu achava que eu estava totalmente segura com a panela elétrica em casa. Ela é mais segura, mas ela precisa ser cuidada também. Tem que ser feita a manutenção dela também, tanto quanto essa, tá? Então é só isso. Se vocês conhecem alguma outra dica para dar sobre panelas, tanto a comum quanto a elétrica, coloca aí no comentário para mim, por favor.